Olá amigos do canal Gil Trucks. Hoje no Nostalgia GP vamos falar do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 1986, a primeira corrida da temporada. Esse foi o primeiro ano da Fórmula 1 em que todas as equipes do grid tinham motor turbo durante todo o campeonato. O GP foi realizado em Jacarepaguá. Na primeira fila temos Ayrton Senna na primeira posição com Nelson Piquet em segundo. Bons tempos estes. Uma boa largada sem batida. Apenas Nelson Piquet, que não largou tão bem, acabou perdendo a segunda posição para o companheiro de equipe. Mansell ainda na primeira volta colocava bastante pressão em Ayrton Senna. No grande ponto de ultrapassagem da pista, que é a grande reta, Mansell iniciou a curva norte, bastante próximo de Senna, pegou o vácuo durante toda a reta, tentou fazer a manobra na curva sul, só que Senna acabou fechando a porta, houve um pequeno contato entre os dois, Senna chegou aí a derrapar, quase saiu da pista, mas permaneceu na prova, enquanto Mansell, esse não teve jeito, acabou rodando, batendo no muro, acabou abandonando a prova. Deve ter ficado meio chateado aí o leão Nigel Mansell. Com isso, Nelson Piquet reassumiu a segunda posição. Primeira volta completada e os 6 primeiros são Senna, Piquet, Arnoux, Alboreto, Rosberg e Johansson. Agora a disputa pela primeira posição era entre os brasileiros Senna e Piquet. Novamente, na grande reta, Nelson Piquet faz exatamente o roteiro comum de ultrapassagem na pista de Jacarepaguá. Ele entra muito próximo do Senna na curva norte, aproveita o vácuo da reta para tentar fazer a ultrapassagem no final, contornando a curva sul à frente. Só que o Nelson Piquet resolveu nessa volta não ultrapassar. A segunda volta foi completada com as 6 primeiras posições inalteradas. Na volta seguinte, Nelson Piquet repete o procedimento. Entra na curva norte bastante próximo, pega o vácuo na reta e aí sim ele conseguiu completar a manobra de ultrapassagem na curva sul. Na mesma volta, houve alteração também na terceira posição. Alboreto passou Arnoux. Volta 5 e os 6 primeiros são os mesmos. Nelson Piquet, Senna, Alboreto, Arnoux, Rosberg e Johansson. Contudo, na volta seguinte, tivemos abaixo de Rosberg. Assim, Johansson assume a quinta posição e Patrese a sexta. Mas a alegria de Patrese dura pouco. Na volta 7, Prost, que tinha largado numa modesta nona posição, ultrapassa e assume então a sexta posição. Volta 10 completada e Nelson Piquet tem uma boa vantagem sobre Senna, que também tem uma boa vantagem sobre Alboreto, que se mantém uma distância segura do Arnoux, que está em quarto. Já nesse momento temos Prost na quinta posição e Johansson em sexto. Prost vem vagarosamente se recuperando da má posição que conseguiu no grid. Então aparece Alan Jones passeando pelo box. Sim, o motor Hart dele deu problema. Nesse momento, a Beatriz Lola Haas ainda não está utilizando o motor Ford Cosworth Turbo. O motor Hart é turbinado. É a única equipe que utilizou nessa temporada o motor Hart por um período. Volta 13 e Prost já assume a quarta posição. Na volta 14, o líder Nelson Piquet já está ultrapassando as Ozelas Alfa Romeo. No GP Brasil de 1986, a prova foi realizada em 61 voltas. A diferença de potência é brutal. No início da volta 15, Prost vai se aproximando do italiano da Ferrari, Alboreto. Na volta seguinte, Prost vai seguindo o roteiro para ultrapassar no circuito de Jacarepaguá. Entra na curva norte bastante próximo, segue na reta pegando o vácuo do carro da frente para realizar a manobra na curva sul. Só que Alboreto fez mais ou menos a mesma coisa que Senna fez com Mansell, só que o Alan Prost aliviou. Bom, vemos aí uma diferença na disputa já, né? Quem tem mais juízo. Mas aparentemente Alboreto não vai durar muito tempo nessa terceira posição não. Na volta seguinte então, Prost repete o roteiro e dessa vez ele consegue contornar a curva sul à frente e assume então a terceira posição na prova. Volta 18 e Johansson para a troca de pneu, assim abrindo a janela de parada de box. 2 voltas depois é a vez do líder da prova, Nelson Piquet. Assim, Ayrton Senna assume a primeira posição com Prost em segundo. Na volta subsequente, Prost já está bastante próximo do Senna e ele consegue ainda na reta oposta fazer aquele procedimento de ultrapassagem e o completo. Dessa forma, ele assume momentaneamente a primeira posição. Volta 20 e os 6 primeiros são Prost, Senna, Piquet, Arnoux, Laffite e também
Senna abre a volta 22, indo para o box fazer a sua troca de pneu. Volta 23 e o líder era Prost, que ainda não tinha feito seu pit stop. Piquet era segundo com a sua parada. Em terceiro temos Arnoux e em quarto Lafitte. Como a equipe Ligier usava pneus Pirelli, partiram para apenas uma parada. E Senna voltou na quinta posição. 2 voltas depois, Senna já estava na terceira posição novamente. Prost persistiu na pista, já na volta 27, não tinha um grande desempenho dos seus pneus. Assim, Piquet se aproximou, realizou a manobra de ultrapassagem e reassumiu a primeira posição. Volta 28 e abandono de Johansson. Ele teve problemas de freio, apesar de parecer que a culpa foi dele. Volta 29 e finalmente Alain Prost faz a sua parada de boxe. Mas, infelizmente, a McLaren não começou o ano muito bem e 2 voltas depois, Prost abandonou a prova com problemas no motor. Algo bastante incomum na temporada passada, visto que ele completou 13 das 16 corridas e esse ano a McLaren na primeira prova já tem os seus 2 carros com problemas no motor. Eu vou passar para vocês as 6 primeiras posições depois dessas paradas e quebras. Estamos agora na volta 34. Piquet é primeiro, com Senna em segundo, Arnoux em terceiro, Lafitte em quarto, Dumfries em quinto, surpreendentemente, e Alboreto em sexto. A partir de agora, a corrida deu uma boa esfriada, diminuiu bastante o volume, houve um ou outro abandono e poucas ultrapassagens, poucas disputas pelas primeiras posições. Volta 40 e Dumfries faz a sua parada no box, abrindo a segunda janela. Uma parada desastrosa, quase 40 segundos para a sua troca de pneu. Na volta seguinte, é a vez do líder Nelson Piquet fazer a sua troca de pneu. Ele retorna na segunda posição. Senna então ficou na liderança uma volta e já realizou também a sua troca. Os dois tinham uma boa vantagem sobre a dupla da Ligier nesse momento e não eram ameaçados e não tiveram problemas com perda de posições na sua troca de pneu. Então só lá pela volta 50 alguma disputa. A dupla da Ligier está dando próximo na disputa da terceira posição. Parece que eles querem dar prejuízo aí. O Lafitte aprontou já na última corrida de 1985, não sei se vocês estão lembrados. Depois de 3 voltas, Lafitte assume então a terceira posição. Mas para o final da prova, Ayrton Senna foi ficando sem combustível, já que a limitação na temporada de 86 era bem mais alta para os padrões da época, né? São 195 litros, chegou se arrastando, mas completou a prova. Tivemos então a vitória de Nelson Piquet com Senna em segundo, e o veterano Lafitte em terceiro, fechando assim o pódio. Em quarto lugar temos o Arnoux, em quinto Brundle e em sexto Berger. Então foi isso, meus amigos, contamos para vocês o resumo da corrida 1986 da Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil. Vou deixar aqui para vocês o link do primeiro vídeo da segunda temporada e a playlist da primeira temporada se você quiser assistir. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Com esta atual política do YouTube, se você não quer perder nenhum vídeo, curta nossa página no Facebook. Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal.